Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, para mais um podcast para o Clube dos Produtores, nosso curso mais completo, onde os alunos podem participar logo no final da nossa explanação e você que está nas plataformas digitais pode entrar para o Clube dos Produtores, tendo o link aí na descrição, tanto nas plataformas Spotify, Deezer, Anchor ou outras plataformas digitais de áudio ou no YouTube. O tema de hoje, como fazer ração para galinha poedeira? Como fazer ração para galinha poedeira? Tema aí meio que esperado por todos e a gente vai falar hoje bem devagarzinho para todo mundo entender. Talvez seja um pouco longo de hoje. Não podemos deixar de lado e esquecer que tabela pronta não vai te servir para nada. Você que quer ser profissional, você que quer viver da criação de galinha, nesse caso específico da criação de poedeira, uma fórmula pronta não vai te servir para nada. Se você não entender dos fatores de influência, se você não entender o que muda na ração, seja para mais, seja para menos, seja na fórmula, seja na quantidade, conforme as mudanças de temperatura e clima no ano, você não vai para frente. Se você não entender de técnica de manejo, se você, claro, volto a dizer, você quer ser profissional, você quer viver da criação de galinha vendendo ovo. Se você não entender de manejo técnico de poedeira, não entender de programa de luz, de conversão alimentar, de capacidade de ingestão, não entender de desenvolvimento da ave, qual o peso que minha ave tem que ter durante todo o período até começar a postura, você não vai ter sucesso. A criação de galinha não se limita a uma tabela de fórmula. Isto posto, isto dito, não deixem de ler o e-book de nutrição para poder entender sobre essas coisas. Isto posto, como fazer ração para a galinha poedeira, a gente vai falar fase por fase aqui, para você ter por base, fazer diferenças lá com o e-book, das tabelas que tem lá no e-book, e escolher o melhor caminho para você. Primeiro, fase inicial. A fase inicial é dividida em duas partes. Fase pré-inicial e fase inicial, propriamente dita. Fase pré-inicial, no caso específico de poedeira, é aquele período de 1 a 12 dias. Durante esses 12 dias, o ideal é que a gente forneça uma ração pronta. Uma ração comprada na casa agropecuária, direto da fábrica, que seja pronta, daquela que você abre o pacote e já entrega para o animal daquele jeito. Não precisa misturar com milho, não precisa misturar com soja, não precisa colocar sal, qualquer outro tipo de produto. É uma ração que já vem pronta. Essa ração tem várias marcas por aí. Como eu sempre digo, não procura marca. Qual a melhor? Está perdendo tempo. A melhor pode não ter aí. E aí você fica desesperado. Você precisa procurar uma fábrica, uma casa agropecuária que venda de uma fábrica que seja reconhecida. Ponto. Não precisa estar procurando a melhor para vir pela internet, porque aí é que vai sair caro mesmo. Por que uma ração pronta?
Uma ração pronta, ela já vem balanceada, certinha com o que o animal precisa. Muito bem misturada e além de ter carboidrato, proteína, que a gente falou em outro podcast aqui, os minerais e vitaminas, ela vem com alguns promotores que ajudam a fase inicial, como anticoxidiáticos, como outras vitaminas, faz com que seu pintinho tenha uma força melhor, uma força maior. Ela vem com grãozinhos que é interessante para o pintinho consumir aquele grãozinho e não o farelo em si, que é o que a gente consegue aí no resultado do milho moído. Essa ração vai dar uma força, mas em compensação também pode ter algumas reações aí de diarreia. Essa diarreia que parece um caramelo, que parece um doce de leite, ela não propriamente é uma doença, às vezes é causada pelo consumo da ração. Pela ração ser forte e pelo animal não ter sido preparado, né? É a primeira vez que ele come alimento sólido. Então é normal dar um probleminha no estômago, não de forma generalizada e não de forma continuada. Mas você vai encontrar animais assim. Sempre hidratar, sempre deixar o animal hidratado, água não pode faltar, água fresca não pode faltar. E nesse período você utiliza o soro caseiro. Uma das águas do dia, você coloca o soro caseiro, aquela porção lá de água com açúcar que também está no e-book, a receita. A partir daí, do 13º dia até a nossa indicação 42 dias de vida, mas você pode esticar um pouquinho mais, dependendo da sua região, dependendo do clima. Está muito frio, estica um pouco mais, até 60 dias. É a fase inicial propriamente dita. Nessa fase inicial, o que você puder manter de ração pronta vai ser bom. Você está num local onde o preço da ração está legal, você está num local perto de uma fábrica e aí você consegue preços mais acessíveis, ótimo. O que você tem que colocar na balança é quanto eu gasto do meu tempo e mão de obra para armazenar, misturar, conhecer de fórmula, espaço físico, misturador, né, se for o caso, você vai comprar, para ter a exata noção se é melhor você comprar os insumos e fazer e comprar uma ração pronta. Via de regra, você fazer sua própria ração é mais barato. Via de regra, fazer a própria ração é mais barato. Mas depende da situação de cada um. Às vezes você está muito perto de uma fábrica e você consegue preço mais acessível. É possível? É. Certo? Então você precisa dar uma rodada, porque o Brasil é grande, a gente não sabe onde cada pessoa está. Então você tendo uma ração pronta, que você já pode entregar para o seu animal, é uma vantagem. Porque é uma ração que está sendo feita de forma balanceada por alguém que conhece muito sobre o assunto, que é uma fábrica, e você não vai ter os problemas de estar misturando, sobrando, perda na mistura, esse tipo de coisa. Mas você for fazer sua própria ração, você vai usar milho, farelo de soja e núcleo. Sempre isso. Outras coisas você tem que estudar com muita calma. No e-book tem alternativas também, ok? O podcast hoje não é para se prender em alternativas. Você vai usar farelo de soja entre 28% e 34%. Entre 28% e 34% da composição da sua fórmula. Vai usar um núcleo inicial. Esse núcleo normalmente é 4%. Desculpe. Normalmente é 4%.
Esses 4% pode variar de fábrica para fábrica. Então, tem fábrica que é 6, tem fábrica que é 2. A grande maioria que eu conheço é 4, mas tem outros percentuais. Então, tem que olhar no rótulo. A diferença disso de milho moído, né? Aquele moído que não chega a virar um pó, mas aquele bem moidinho. Aquele é bem legal. O nível mais elevado de proteína é porque na fase inicial o animal precisa desse tipo de nutriente com mais abundância, porque ainda tem formação de órgãos, porque ainda está se formando. O animal é o maior desenvolvimento que ele tem. Então, vai crescer pena. Então, é a proteína que ajuda nesse processo. Então, por isso o nível mais elevado de proteína. Acabando fase inicial, que aí você vai decidir conforme sua região, no mínimo 42 dias, no máximo aí 60 dias, você vai começar a fase de cria e recria. É talvez a fase mais difícil, por incrível que pareça, para poedeira sim. Para abate, sua função é fazer o animal engordar. Em postura, sua função é fazer seu animal desenvolver sem passar do peso. Então, é uma fase crucial. Você reduz a quantidade de proteína, você pode descer até 22%, 24% da sua fórmula. O núcleo passa a ser um núcleo de crescimento e a diferença de milho moído. Nessa fase, a galinha vai começar a pegar corpo, é diferente de engordar. Vai começar a pegar carcaça, né? Formação óssea, espaço no corpo para poder engordar mais lá na frente. Então, esse desenvolvimento de cria e recria é lento, porque vai de 42 dias a 60 dias ali, iniciando, e vai até 18 semanas. Se a gente for fazer uma continha aqui, 126 dias. Se eu diminuir de 42, então são 84 dias, praticamente 3 meses de desenvolvimento aí. Quanto mais tempo se tem, e pessoas que têm a tendência de deixar ração à vontade, por exemplo, sem controle, você tem uma possibilidade de sua galinha passar do peso. No e-book de nutrição, a gente tem a conversão alimentar e o peso que cada categoria de ave deve ter durante esse período. Até a 18ª semana, seus animais ainda estão entre 1,8 kg e 2 kg, às vezes nem 2 kg ainda. Se você chega com 126 dias, que é 18 semanas, com o animal passando de 2 kg, muito provavelmente você vai ter problema ou de ovos pequenos ou de atraso na produção. É muito possível. O animal gordo, a passagem fica muito estreita e acaba botando ovos menores, ou a galinha se esforçando demais para colocar o ovo e acaba podendo acontecer algum tipo de prolapso ou algo parecido. Então, precisa ter bastante cuidado nesse sentido. Não é só fórmula nesse período, é acompanhamento, é desenvolvimento. Você precisa fazer com que sua ave vá crescendo aos pouquinhos para ela não disparar. A partir do momento que sua galinha passa do peso, dificilmente você vai conseguir fazer com que ela reduza o peso. Porque a questão não é o quilo em si, a questão é a estrutura corporal. Quando você vai fazer qualquer tipo de ação para a galinha emagrecer, está envolvido em redução de ração. A redução de ração, você fazer com que o animal coma menos do que ele é necessário para ele, a imunidade baixa. Imunidade baixa, a doença está aí esperando isso. Então, é muito melhor
correr de uma forma que não faça engordar demais. A partir de 18 semanas, a gente tem aí período de postura começando. Pode começar entre 18 e 20 semanas, dependendo da sua criação, dependendo da raça que você escolheu. Entre 18 e 20 semanas é sua previsão. Você não vai começar a ração de postura antes da galinha começar a botar. É a galinha que começa a botar que começa a ter necessidades diferentes. Não é a ração que vai fazer a galinha botar. É a galinha que começa a botar e começa a ter necessidades diferentes. Então, você tem um plantel. Quando você chega entre 10% e 20% de postura nesse plantel, que deve acontecer entre 18 e 20 semanas, você vai começar com uma ração de pré-postura 1. É a primeira pré-postura. Você vai começar a mudar a ração de forma que a galinha não sinta e não se estresse. Você vai começar a dar uma ração de postura, se você estiver dando uma ração pura, e fazer complementos aí de suplementação de cálcio, dependendo de quanto vem de cálcio na sua ração. Precisa olhar no rótulo. Pré-postura 1, a gente vai usar um núcleo de postura. Você vai usar entre 24% e 26% de farelo de soja, 2% de um suplemento de cálcio. Uma suplementação de cálcio que pode ser farinha de ostra, pode ser farinha de ovo, pode ser calcário calcítico, que não é o demolítico, calcário calcítico. Pode ser farinha de osso, pode ser farinha de peixe. Tem que ver na sua região qual é que tem mais fácil. Aqueles pacotinhos que se compra ali, você tem que ter bastante cuidado com eles, porque eles são concentrados. Muito provavelmente no rótulo tem escrito a quantidade que deve ser utilizada por fase. Então, tome cuidado, porque às vezes esses 2% que a gente está falando de farinha de osso, por exemplo, quando a gente pega um produto desse concentrado, às vezes é 1% só, é 0,5% só, porque ele é bem concentrado. Então, toma cuidado, tem que olhar o rótulo de cada um. Você vai usar 2% da suplementação de cálcio e a diferença de tudo isso de milho moído. Muito provavelmente, 5 semanas a 6 semanas depois do início dessa postura, sua galinha deve estar entre 50% e 70% de postura. 50% e 70% de postura. Quando chegar nesse período, você muda de 2% para 5% de suplementação de cálcio. O resto, só se adaptar. Soja continua a mesma, o núcleo continua o mesmo e muda essa diferença de 3% aí para o milho moído. Cerca de 2 semanas depois, talvez antes dessa segundo período aí, que a gente chama de pré-postura 2, vem a postura plena. 28 semanas, 29 semanas, 30 semanas, vem a postura plena. Que é quando sua galinha realmente começa uma produção aí que deve ser contínua. Acima de 70% de postura. Acima de 70% de postura, você passa a ter postura plena e aí você começa a utilizar entre 7% e 9% dessa suplementação de cálcio e reduz lá a quantidade de milho e aí mantém. Sua galinha vai variar entre 70%, vai ter dia até de 90%, 95%. E se isso se prolongar, graças a Deus. E aí você pode variar conforme um dia que chove um pouco mais, um dia que chove um pouco menos, um dia mais frio, um dia mais quente. Isso pode variar um pouco sua postura. Mas a partir de agora você precisa manter a ração em cerca de
120 gramas diárias, sem mudanças, principalmente mudança muito drástica. Se qualquer mudança que você tiver na ração, você vai precisar manter por pelo menos 15 dias essa mudança. Mudanças de ração causam estresse que a galinha para de botar. Eu estou dando uma ração feita por mim, comecei a dar uma ração pronta. A galinha vai parar de botar pelo menos durante uns 15 dias. Ah, mas eu estou dando uma ração melhor. Não importa. É a mudança que afeta ela. E você vai precisar pelo menos uns 15 dias para a galinha começar a se recuperar. E aí tem gente que faz essa mudança e com 5 dias muda de novo. Aí você está estressando de novo sua galinha. Então você tem que esperar a mudança fazer efeito e aí sim tomar uma ação caso as coisas não aconteçam. Então espero que vocês tenham entendido aí. Eu acho que eu tentei ser um pouco breve, falei uma fórmula padrão. Espero que vocês leiam o e-book de nutrição para entender variações, principalmente variações no início do ano, principalmente variação no período de mudança de tempo aí na sua região, mudança de clima, para isso ficar bem mais entendido, para você fazer algumas preparações antes, alguns acréscimos antes desses períodos, para poder sua galinha se acostumar nesse processo. Espero que vocês tenham anotado, façam as comparações lá com o e-book de nutrição. É importante você acompanhar aquele período de cria e recria, para sua galinha não passar do peso também. Beleza? Para você que está nas plataformas digitais, link na descrição para você entrar para o Clube dos Produtores e participar desse podcast aqui ao vivo dentro do canal e grupo de alunos do Clube dos Produtores. Um grande abraço, até a próxima, tchau!